Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Adri. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês como funciona o processo de compra e venda de imóveis aqui nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Algumas coisas são semelhantes, mas algumas coisas são extremamente diferentes, quase que o oposto. Então, para isso, eu convidei hoje para participar do vídeo com a gente o Anderson. Ele é corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na região do Texas. E ele vai contar pra gente algumas curiosidades, algumas diferenças do processo de compra e venda de imóveis aqui. Anderson, muito obrigada. Adriana, obrigado a você pelo convite aí. Vamos ver se a gente consegue explicar as coisas aí. E tomara que nós brasileiros possamos aprender algumas coisas que eu já vi que você me contou que parecem ser bem legais. Vamos para a primeira pergunta então. É verdade que aqui nos Estados Unidos existe uma data que a pessoa põe a casa para vender e existe um limite, tipo 10 dias para receber as propostas? Porque no Brasil a gente coloca a plaquinha de vende-se e ninguém sabe o dia que a casa vai ser comprada por alguém. Como é que funciona aqui? Tipicamente, 3 meses a gente coloca no contrato. E se em 3 meses eu não vender a sua casa, acabou. Acabou minha chance de vender a sua casa. Tem alguma coisa muito errada se não vendeu em 3 meses, é isso? É super errado. É muito fácil estabelecer um padrão de preço. A ideia é de vender a casa dentro de 30 dias. Se não vender nesse tempo, alguma coisa está errado, que é normalmente o preço, né? Então, de fato, existe uma situação onde você recebe muitas propostas e o corretor vai dizer, o corretor representando o vendedor, estamos recebendo demais propostas, né? Caso bem recente, nós recebemos em 5 dias 19 propostas de compra de uma casa. Então, chega um ponto que você fala assim, eu não aguento mais receber propostas. Então, precisamos falar, limite. Obviamente, a gente quer fazer as pessoas dar um preço mais alto possível dentro do que a casa vale. Então, a gente fala, até domingo, envie sua melhor e maior proposta, porque na segunda a gente vai decidir qual das propostas recebidas a gente vai escolher. Inclusive, é mais interessante, que talvez é uma outra curiosidade, você colocar um preço baixo, né? A casa vale, sei lá, $100 mil. Você coloca por 70, você vai ganhar um monte de ofertas e provavelmente vai vender por 115, 120 mil. Ao invés de você começar com 120 mil, ter bem poucas pessoas interessadas e nunca vender ela, talvez. Isso é completamente diferente do Brasil, porque no Brasil a gente coloca a casa para vender, não sabe, assim, para você vender em 1, 2 meses é realmente um milagre. Normalmente leva 6, 9, 1 ano para vender. E a gente faz o contrário, a gente coloca o preço lá para cima porque sabe que vai negociar o preço para baixo. Então a pessoa coloca 130 mil porque sabe que vai vender por 100. E aqui é exatamente o contrário, né? É como se fosse um leilão, é quem pagar melhor. E o legal é que você tem acesso a essa informação para ver, neste bairro tá levando 22 dias na média para vender uma casa. Então, outra diferença também que você tá comentando é que existe isso de reformar a casa, de repente, antes de vender? Na verdade, depende do bolso do vendedor e da situação do vendedor. Se o vendedor quer conseguir o preço de mercado, topo do topo, né, máximo possível de dólares pela sua casa, o ideal é deixar a casa num estado de estar perfeita, né? Às vezes até vale a pena, por exemplo, você colocar uma bancada de granito na cozinha, que talvez ainda tenha uma bancada de laminado. Sei lá, você gasta $3 mil, mas consegue vender a casa por $8 mil a mais. Às vezes vale a pena fazer essas coisas. Agora, não significa que você não possa vender uma casa em péssimo estado. Vamos dizer, eu herdei uma casa e ela está em péssimo estado porque nos últimos anos não foi investido nada nela. Eu posso vender a casa por um desconto. O grande problema de não ter uma casa que pelo menos as coisas básicas dela estão em ordem é que talvez o banco financiador do comprador não vai autorizar o financiamento. Se eu não arrumar certas coisas, o telhado, o encanamento, o banco não vai autorizar. Então pode gerar um problema na venda da casa, e daí se você tinha 100 pessoas que poderiam comprar, em teoria, a casa, você de repente só tem 20. E isso daí vai afetar o preço. Por isso que você vai vender daí por muito menos. Sendo que se você deixar a casa não só esteticamente bonita, mas também, de fato, funcional, você vai vender por o máximo possível que o mercado está disposto a pagar. E como que faz, por exemplo, nisso que você falou? Como que vai saber se tem um problema na casa ou se tá tudo certo? Vamos supor que eu olhei a casa, gostei, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, eu fui, assinei o contrato e agora é a hora de fazer a vistoria desse imóvel. E aí ele olhou e falou, meu Deus, tava tudo maquiado, essa casa
casa tá toda estragada, cheia de problemas. E agora, como é que funciona aqui? No inglês a gente tem uma expressão que se chama batom num porco, né? Se você só passou o batom no porco, é lipstick on a pig, alguém vai perceber e vai dizer, não, isso aqui tem problemas, né? Não dá pra disfarçar a beleza do porco só com um batonzinho. Uma coisa muito importante no processo da compra e venda de um imóvel, tipicamente, se tratando de uma família vendendo para uma outra família, não é uma transação de investidor ou de alguém comprando uma coisa que já sabe que está estragada e por isso já está comprando com desconto. É que durante o processo da compra tem uma inspeção que é feita por um inspetor licenciado pelo Estado. Então isso é uma pessoa neutra, ela não ganha nada com ninguém, ela recebe pelo trabalho de ir lá na casa e faz uma inspeção completa, desde o telhado até a parte de encanamento, eletricidade, ar-condicionado, né, o boiler de água, então coisas mecânicas da casa que são muito importantes. Tem algumas limitações do que eles de fato podem. Ele não vai colocar, por exemplo, uma câmera no encanamento para ver se o cano está quebrado por dentro. Mas ele pode ver que, por exemplo, não, aqui a eletricidade, esse painel é de 1960, está usando, né, uma tecnologia antiga que não é boa. Inclusive, esse painel aqui é um dos que pode dar fogo, é risco de fogo na casa. Então ele vai alertar o comprador para isso num relatório que é entre 50 a 80 páginas, com fotos de tudo. Nossa. Ele caminha o telhado, ele tira uma foto de cima do telhado e fala, ó, aqui tem buracos que mostra que tinha a chuva de granizo que estragou o telhado. Com tudo isso, o comprador ele tem um relatório com imagens, fotos e pode tomar a decisão de, agora eu vou negociar o preço. Ou, pô, essa casa é tão ruim, tem tantos problemas que eu não quero ela. E tem o direito de desfazer o contrato baseado no contrato. O contrato dá a ele esse direito de desfazer o contrato se tiver muitos reparos. É um período que ele tem para cair fora. Mesmo que ele já tenha topado o preço inicial, mesmo que ele já tenha assinado o contrato, com esse relatório super completo depois, tudo pode mudar. Ele vai falar assim, ó, esse preço tá muito alto, vamos baixar. Ou então, tipo, deixa pra lá, vai me dar muita dor de cabeça, não quero mais. Exato. Nossa, muito diferente mesmo. Lá no Brasil é o contrário. Você assinou o contrato de compra ou de aluguel, vai ser feita a vistoria, mas ela é só para registro. E se tiver que ser feita alguma reforma, benfeitoria ou alguma coisa, depende se vai aprovar ou não. Mas tá assinado, já era. Não pode desistir, mudar de preço, nem nada. Quem dera fosse assim no Brasil, isso ia poupar muita dor de cabeça. E esse vistoriador, achei interessante você falar que ele é uma pessoa neutra. Ele não é uma pessoa contratada da imobiliária que tá vendendo, do corretor, nem do inquilino. Não. Ele é alguém do Estado, você falou? Ele tem uma licença do Estado, uma licença estadual de inspeção. Ele tem que passar testes para isso. E praticamente o negócio dele é fazer essas inspeções. É um profissional que sabe o que olhar, sabe os problemas, e é só isso que eles fazem. Inspeções para mostrar problemas. E sobre o processo quando a pessoa tá procurando um imóvel? Vamos supor que eu me mudei aqui para Dallas e eu tô procurando uma casa. No Brasil, a gente teria que olhar em diversos sites. Cada site tem algumas casas que estão anunciadas em um, que não vão aparecer no outro, ou que estão só no site da imobiliária, mas não estão nesses sites gerais. Como que funciona aqui? A pessoa passa a gente também pode passar na frente da casa e ver uma plaquinha. Aqui tem uma placa com telefone, tem um site para a pessoa procurar. Como que é essa busca pelo imóvel? Existe sim o marketing, alguns corretores fazem um grande marketing, colocam uma placa maravilhosa, fazem um monte de atividades online, vídeos e coisas assim. E tem gente que faz nada, que não coloca nem placa na frente da casa. No fim das contas, qual que é a melhor maneira de você descobrir? É você buscar um corretor que vai representar o comprador para falar, ó, eu tô procurando uma casa neste valor, com essas características, mais ou menos nessa faixa de preço. O corretor tem acesso a um banco de dados chamado Multiple Listing Service. O Multiple Listing Service, a MLS, que é o banco de dados dos corretores. Para facilitar a transação entre corretores, todos eles aderem basicamente a esse banco de dados. Ou seja, quando eu tenho uma casa para vender, eu vou lá no banco de dados e coloco a casa lá com as fotos. E aí dali todo mundo sabe. Tem instruções para qualquer corretor acessar o imóvel. É um cofrezinho que vai na porta da casa, digital, que qualquer corretor tem acesso àquele cofre, onde tem uma chave para eu entrar. E aí tem um sistema de agendamento para não estar dois corretores com seus clientes ao mesmo tempo na casa. Imagina, vamos falar de novo daquela casa que tivemos 19 contratos em, acho que foi 5 dias. Imagina, nós tivemos acho que 20
25, 26 visitas de corretores trazendo seus clientes para olhar aquela casa naqueles 5 dias. Então, tudo isso é registrado, mas não precisa agendar. Como a casa estava vazia, era fácil. Se a casa tem uma família, então existe um praxe comum que é, você tem que dar 24 horas de notificação. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu quero ver aquela casa. Aí a família que está morando naquela casa, eles recebem uma notificação e às 9h45 eles limparam a casa, deixaram tudo bonitinho, saíram da casa. Quando o corretor com o comprador chegar, ele vai lá no cofrezinho, acessa digitalmente, tira a chave, abre a porta, entra na casa e o corretor, então, fala, ó, essa casa. E o corretor tem algumas informações a mais. E ele faz um tour com essa família na casa. Aí quando ele termina, ele chaveia, coloca a chave no cofre, fecha e segue para mostrar a próxima casa para o cliente dele. Esse banco de dados facilita muito, porque todo mundo tem acesso a todas as casas e a comissão ela paga pelo vendedor. Então todo mundo vai ganhar com isso, né? No Brasil é assim, por exemplo, eu falo para um corretor, eu quero morar nesse bairro, um apartamento mais ou menos dessa forma, assim ele vai me ajudar. Porém, se eu quiser em outro bairro, mesmo que seja na mesma cidade, pode ser que ele não atenda. O que eu acho mais complicado é você ter corretores que atendem só bairros ou pedaços da cidade específicos. E às vezes, vamos supor, aqui é um corretor, você fala com esse. Se você quer aqui, fala com outro corretor, aqui fala com outro corretor. E aí você tem que falar com um monte de corretor até você achar o imóvel que você quer. E eu acho isso extremamente trabalhoso. A gente perde muito tempo procurando um imóvel adequado. Então eu achei o máximo quando você falou que tem esse sistema unificado da cidade. A maioria dos estados trabalha com um sistema chamado Title Company, é uma empresa de títulos, título sendo o título do imóvel, o registro, né, do imóvel. Tem alguns poucos estados que um advogado, um escritório de advogados lida com isso, mas na maioria do país é Title Company. O legal da Title Company é que ela faz tudo. A Title Company começa a tirar certidões, descobre quem que é realmente o dono do imóvel, descobre se tem financiamento ou não, se tem mais de um financiamento, se de repente alguém fez algum trabalho, trocou um telhado e o vendedor não pagou o cara do telhado colocou o que a gente chama de lien contra a casa, que significa que a casa não pode ser vendida até que o cara do telhado é pago. Uhum. Então pode surgir coisas assim que aparecem quando é feito, né, as certidões negativas são, essa pesquisa é feita, que eles chamam de title search, uma busca pelo título do imóvel. Qual que é a história do imóvel? Então tem isso, ou ainda está passando pelo inventário, não pode nem vender. Então pode surgir todas essas coisas que a Title Company vira meio que uma polícia para ver o que vai ser, né? Pode vender, não pode? Quem pode assinar, quem não pode? No dia que nós chamamos o dia do fechamento do negócio, o closing, todo mundo vai lá, é uma mesa, o vendedor senta de um lado com seu corretor, o comprador senta do outro lado com seu corretor, e aí chega a pessoa que é o escrow officer, chega e senta aqui na ponta da mesa com a papelada e passa para todo mundo assinar. Vai passando. E quando eu terminar, a casa passou de um lado para o outro e o dinheiro depois, ela sai essa pessoa, o dinheiro é transferido. O dinheiro que chegou do comprador veio para a Title Company. A Title Company agora mandou o dinheiro para o banco para quitar a dívida, para o cara do telhado que tinha uma dívida, e aí o que sobrar manda para o vendedor. A Title Company tá agora, que também preparou a escritura, faz o registro dela também com a cidade, aqui na verdade é com o condado, o county. Então isso passa a ser uma informação pública, de essa casa agora está na mão desse dono. A única coisa interessante é que não se fala por quanto foi vendido, isso não interessa a ninguém. Então todas as escrituras dizem que a casa foi vendida por $10 e outras considerações. Então todas as casas nos Estados Unidos são vendidos por $10 e outras considerações. Que isso é só o documento público. O documento da compra e venda, isso vai para a Receita Federal, isso vai para os impostos, isso está taxado ao seu CPF. Mas ao que interessa ao público, não te interessa se eu vendi a casa por $1 ou $1 milhão. Anderson, muito obrigada por ter trazido essas características, essas curiosidades. Me diverti, achei muito interessante conhecer tudo isso. Gostaria que nós no Brasil adotássemos muitas práticas que você comentou aqui hoje, ia facilitar a nossa vida. Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado também de participar. Vou deixar aqui os contatos do Anderson. Quem tiver interesse, quem for daqui de Dallas, do Texas, quiser adquirir algum imóvel, quiser vender algum imóvel, eu também vou deixar aqui os contatos dele. Muito obrigado, Adriane. Um prazer, e se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Prazer foi meu. Mais uma coisa, vocês não vão acreditar. Português é o terceiro idioma dele. Ele é alemão,
cresceu nos Estados Unidos e ele sabe português por causa da esposa dele, que é brasileira. É isso, Anderson? É mais ou menos isso. Eu morei uns anos no Brasil e isso ajuda. Eu tinha 17 anos quando minha família se mudou de volta pro Brasil e aí eu tive que aprender português do zero. E aí eu tinha por muito tempo um sotaque bem forte, falava muita coisa errada. Ainda falo coisas erradas, mas a minha esposa me ajuda. Ela é de Santos, então ela me ajuda e eu acho que meu sotaque deve ficar cada vez mais de Santos também. É, você é mais dessa região, você não tem um português carioca ou um português lá pro norte. Isso eu deixei pro final porque eu aposto que ninguém imaginou que você não era brasileiro, porque não tem o sotaque. Parabéns pra sua esposa, ela te ensinou português perfeitamente, que nem a sua pronúncia também não dá pra perceber. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você gostou das diferenças, se você não gostou, o que você acha que a gente devia adotar no Brasil ou não. Se você já conhecia essas características, compartilha com alguém que possa gostar do tema também. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigada e até a próxima!